Bom, xibom, xibom, bombom, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir ao Emílio do Babá, que vai mostrar pra gente que está comprovado que o nosso trabalho só enriquece gringo. Antes de começar o vídeo, se você gosta do meu trabalho, considere apoiar a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Bora assistir junto? Já tem um tempo que a gente, de um campo mais à esquerda, aponta para o fato de que a riqueza, ou para a hipótese de que a riqueza do norte global, daquilo que antes era definido como primeiro mundo, era em parte ou é em parte mantida pelo trabalho das pessoas do sul global e pela exploração desse trabalho das pessoas do sul global. Já diria Fanon, né? A riqueza dos países imperialistas também é a nossa riqueza, né? Porque se eles chegaram à condição que eles estão hoje, foi porque eles exploraram tudo de riqueza que nós, os condenados da terra, fomos roubados, né? Essa hipótese não tinha uma fundamentação prática com um artigo científico tão bem sustentada, e eu digo não tinha porque não tinha até agora, tá bom? Eu sou Emílio Garcia e você tá no Blabologia, e hoje a gente vai discutir como o seu trabalho, o trabalho de você que tá assistindo, é explorado e mantém a riqueza de uma parte pequena do mundo que tá no norte global, naquele norte econômico dos países mais ricos, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. Essa semana saiu um artigo na Nature que foi avaliar a questão de trabalho e salário. Então olha que interessante, eu vou colocar a capa desse artigo aqui na tela. E o que esse artigo foi fazer foi avaliar as horas trabalhadas e o preço de hora trabalhada e quem trabalha e para onde esse trabalho é mandado e para onde essa riqueza que é produzida é mandada. Então o artigo é esse que está aqui na tela. Ele tá na descrição da live de hoje. E o que esses caras fizeram foi analisar o valor da hora trabalhada, quantas horas são trabalhadas e principalmente para quem esses caras estão trabalhando, para quem a gente está trabalhando. Então, tudo que é produzido. A desigual remuneração do trabalho na economia mundial. Esse é o título em português do artigo. Aqui, para onde essa riqueza vai ou para onde os produtos que são produzidos vão, tá bom? E aí ele tenta fazer uma relação entre isso e a riqueza dos países. Então, naquele contexto de exploração que a gente vê agora, que tem gente que defende até como um neocolonialismo, a gente continua sendo uma colônia que existe para trabalhar, para produzir riqueza para quem já tem mais do que a gente. Sim. Então, que os nossos esforços não ficam aqui, eles são feitos para mandar as coisas para outros países, principalmente para países mais ricos, e ele tenta analisar isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto disso e por que esse tipo de discussão é importante, eu vou dar um exemplo anedótico antes de falar do artigo. Quando Donald Trump foi candidato à presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, na vez que ele ganhou, uma das coisas que ele disse, uma das coisas que ele comentou é que o sonho dele era que todos os produtos consumidos nos Estados Unidos fossem produzidos por americanos. E isso hoje virou uma coisa, então o pessoal os seguidores do Trump tendem a comprar só coisas feitas por americanos. E o exemplo que o Trump dá, o exemplo que o Trump cita... Por americanos não, né? Por estadunidenses, que nós somos americanos e eu tenho certeza que eles não querem comprar os produtos dos latinos fudidos aqui, como nós, tá? É do iPhone. Então, o Trump, durante a eleição, ele fala que o sonho dele era que os produtos da Apple, que os iPhones fossem produzidos nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a maior parte da produção do iPhone está localizada, sabe aonde? Na China. Ou seja, a China é uma porcaria, né? Mas quando é pra gente produzir com uma mão de obrinha mais barata, aí a China é boa, né? Toma no
E a Apple vem e fala assim, cara, isso é meio que inviável, porque se a gente for produzir iPhone nos Estados Unidos, esse iPhone vai custar 4 vezes mais caro. E a justificativa da Apple, ou o que justifica essa hipótese, ou essa ideia de que o iPhone seria 4, 5 vezes mais caro, está principalmente ligada a salário, a força de trabalho. Então, que seria inviável você produzir um iPhone e vender por X dinheiros nos Estados Unidos, se ele fosse produzido nos Estados Unidos, porque o preço seria mais caro, porque o trabalhador dos Estados Unidos, o trabalhador americano, ganha X vezes mais, ganha mais vezes do que o trabalhador dos Estados Unidos. Essa resposta da Apple é uma resposta que instintivamente faz sentido. E ela principalmente faz sentido porque a gente vê que parte dos empregos de produção, eles foram migrando para esses países, e aqui a gente vai usar o termo periférico, mas entendam esse termo como uma periferia econômica global, os países de terceiro mundo, os países explorados, os condenados da terra, nós mesmos, tá? Justamente por uma questão de salário, direito trabalhista e principalmente exploração do meio ambiente com um custo muito mais baixo do que você veria em outros lugares. Uma outra coisa que também se discute bastante, é a ideia de que determinados tipos de trabalho teriam migrado para países periféricos e os trabalhos premium, aqueles melhores trabalhos, teriam ficado nos países do norte global, principalmente os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, beleza? Então, o que esse artigo que eu mostrei para vocês ele vai atacar é justamente esses dois caminhos. Então, realmente, o salário é uma questão, realmente, os empregos periféricos, os empregos ruins, são os que migram para a periferia, e principalmente a ideia de que se realmente a riqueza ela foi direcionada para os países mais ricos. Então vamos lá, então vamos pegar esses 3 pontos. O primeiro é os empregos que estão chegando nos países periféricos, como o Brasil, como Índia, como China, como qualquer outro país que a gente pode considerar desse sul econômico global, como África do Sul ou outros países da África. Eles realmente são empregos de pouca qualidade? E o que esse artigo mostra, de maneira um pouco surpreendente para mim, mas eu não tinha essas informações, é que não. Olha que interessante essa primeira análise, esse primeiro dado que esse artigo mostra. Ele mostra que o tipo de emprego, ou seja, os empregos de engenharia, emprego de liderança, emprego de operário, eles acontecem na mesma proporção. Então, aquela ideia que a gente tinha, que a gente constrói, de que é o subemprego que está indo para o sul global, não se mostra verdade a hora que a gente vai olhar para os dados reais. Então, a hora que você tem que construir uma fábrica de iPhone, a hora que você vai construir uma fábrica de carro no Brasil, a hora que você vai construir uma fábrica de pneu, a hora que você vai construir essas estruturas nesse sul global, o que a gente acaba percebendo é que a proporção de empregos de qualidade ou de empregos de engenharia e de empregos de operário, ela meio que se mantém. Então você não tem só a exportação desses empregos ruins para o sul global. Você tem a exportação de todo e qualquer tipo de emprego e, portanto, a exploração de todo e qualquer tipo de emprego. Então é super importante para nós trabalhadores a gente começar a entender isso. O engenheiro no Brasil também é um trabalhador explorado. Ele também é um trabalhador que recebe menos do que um engenheiro nos Estados Unidos. Gente, vamos combinar uma coisa? Se você é um trabalhador que precisa do seu salário para se manter vivo, para se manter comendo, para se manter morando em algum lugar, para se manter saudável, você é um proletariado. Você é um trabalhador explorado. Você não é um burguês. Se você depende do seu salário para viver, você é um proletário. E a gente tem que entender que a gente vive numa luta de classes. E somos nós, proletários, contra a burguesia, que são pessoas como o Elon Musk, como o Jeff Bezos, como, sei lá, mas todos os bilionários, tá? Bilionários. Porque para existir essa galera bilionária, eles tiveram que explorar a mão de obra de uma cacetada de pessoas e de trabalhadores pelo mundo, assim como eu e você. Porque não existe de forma natural alguém acumular riqueza desta maneira. Só o capitalismo permite que 1% da população mundial tenha riqueza maior do que os outros 99%. O capitalismo que produz essas desigualdades sociais, que não permite que haja mobilidade social, que não permite que nós, meros proletários, sejamos
seremos bilionários um dia. Um médico no Brasil recebe menos do que um médico na Europa. Esses cargos existem no sul global e esses cargos também são subpagos. Eles também recebem salários menores. Então a primeira coisa bem interessante que esse artigo mostra pra gente, que esse artigo traz pra gente, é que não é só o emprego ruim que migra, é todo tipo de emprego que migra. E que todo tipo de emprego recebe menos nesses lugares. E por isso que eles estão aqui, por isso que esses empregos estão aqui, tá? Então esse é o primeiro dado. É por isso que a fábrica de iPhone, né, é lá na China. Ou seja, isso custaria para o burguês, para o empresário, para o dono da Apple, muito mais. Então ele não vai fazer isso, porque ele quer que o lucro dele seja maior. É um dado bastante interessante. O segundo dado, que é um dado que vale muito a pena a gente olhar, é o dado de salário. Então esse trabalho ele foi feito de 1995 a 2021. E eles olharam as diferenças de salário. Então olha que interessante isso. Quando você olha para o sul global, a média salarial, e aí aqui vai variar, porque a gente está falando de vários locais diferentes, é de 87 a 95% menor do que no norte global. Então a gente ganha... Gente, quase 100% menor do que a do norte global. É absurdo isso, cara. Se a gente for pegar uma média, 90% menos. E aqui tem uma coisa importante, tá? Para fazer o mesmo trabalho. A gente não tá falando que a gente ganha menos porque você tem engenheiros lá e operários aqui. A gente tá comparando trabalho com trabalho. Gente, o YouTube paga muito mais para criadores lá dos Estados Unidos do que para criadores do Brasil. Isso é um fato. E a gente faz o mesmíssimo trabalho, com piores recursos, com mais dificuldade. Ou seja, a gente tem que trabalhar mais para produzir a mesma coisa e ganhar menos. Vocês acham isso justo? Eu não acho isso justo. E é por isso que eu tô aqui falando com vocês para tentar mudar essa situação, que a gente sabe que a gente precisa organizar esse ódio que tá dentro da gente e direcionar ele para onde deve ser, que é contra o capitalismo, né? Então, mais uma vez, organize seu ódio, meu amor. E a média do sul global é de 90% menos. Então a gente tem os mesmos trabalhos e a gente ganha 90% a menos de quem está no norte global. A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% menos do que um americano. A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% estadunidense menos do que o europeu em média. Qual que é o resultado disso para a economia global, certo? Com o passar do tempo, qual que é o resultado disso para a economia? O que isso resultou? Resultou no fato de que se você for pegar as horas trabalhadas, ou seja, o tempo que a pessoa gasta produzindo riqueza em qualquer forma que seja, mostra que 90% das horas trabalhadas são feitas por pessoas do sul global. Ou seja, se a gente for transformar isso em riqueza, 90% da riqueza, do fruto do trabalho, foi produzido pelo sul global. Só que só 21% da riqueza fica pra gente. Então eu vou repetir. Você que tá vendo essa live, você que é trabalhador, você que não entende que você tem que se organizar, você que não entende que essa conta não tá certa, você que não entende que o que acontece, por que a gente discute tanto trabalho, tanta divisão de riqueza, tanto sistema, você trabalha 90% das horas e só 21% da riqueza fica onde você tá. E 79% vai para fora. E, gente, isso é resultado de nós termos sido colônias. O Brasil foi, por muitos anos, colônia de Portugal. Ou seja, toda a riqueza que era produzida aqui no nosso país era levada para a Europa. E vai dizer que agora a qualidade de vida que Portugal tem não é por conta da exploração que o Brasil sofreu? É impossível dissociar essa ideia. É impossível separar essas duas coisas, porque é intrinsecamente, é completamente ligado uma coisa com a outra. E a gente continua nesse papel de colonizado até hoje. Apesar de a gente não ser mais uma colônia de Portugal no papel, a gente ainda é colonizado. A gente ainda é muito influenciado pela economia dos Estados Unidos, que ainda rouba inúmeras coisas, inúmeras
riquezas do nosso país, cérebros, né? Porque também é roubar. Se você pega a pessoa que seria um cérebro importante aqui no Brasil e leva para a Europa, para os Estados Unidos, né? Pra gente ver que a gente não é igual a eles, entende? E que se a gente não mudar e não superar o capitalismo, que é o que gera esse status, né, de colonizados na gente, a gente vai sempre continuar nessa posição e a gente vai sempre continuar sendo explorado. Por isso, trabalhadores do mundo, univos. É isso que a gente sempre fala. Porque a gente é que tá trabalhando para manter essa galera tendo uma boa vida. A gente que tá perdendo a nossa vida para manter a galera do norte global com o status de meu Deus, na Europa é tudo tão bom. Ai, meu Deus, como nos Estados Unidos tudo é incrível. A custo de quê? A custo de sangue, suor e linfa de nós, nossos antepassados. E a gente precisa superar isso, né? Para que a nossa história seja mais do que somente a luta de classes. Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa realmente viver e não só viver para trabalhar, como é o que a gente tem feito nos últimos anos. E o pior, mesmo esses 21% que ficam, não ficam na mão do trabalhador. Não ficam na sua mão. Então, mesmo com 79% da riqueza indo pros países do norte global, mesmo com 79% desse bolo indo para quem já é rico, já tem mais bem-estar social, já vive melhor do que você, os 21% que sobram também não ficam na mão do trabalhador. Menos do que isso fica na mão do trabalhador. Porque a gente também tem burguês aqui. A gente também tem gente que explora o seu trabalho e que fica com a riqueza que... Não é mesmo, Jorge Paulo Lema? Tá aqui. A burguesia nacional também pega a maior parte do bolo. E um pedacinho disso fica pra você. Uhum. O que os autores do artigo discutem, e isso não sou eu que tô falando, não é o Emílio que tá falando. O que os autores do artigo discutem é que se essa força de trabalho fosse usada para melhorar a qualidade de vida dos locais em que elas estão, e não para mandar dinheiro para fora, para deixar quem é rico mais rico, a gente teria uma desigualdade entre os países muito menor. E a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses países melhoraria demais. Quando a gente fala que a riqueza não deveria ir para fora, quando a gente fala que o bem-estar social da Alemanha é mantido pelo seu trabalho, é disso que a gente está falando. São as suas horas trabalhadas que mantêm um sueco com uma vida boa. É a exploração do seu trabalho. O artigo está mostrando que é isso. Você mora no sul global. A qualidade de vida de quem está no norte global é mantida pelo seu trabalho, pela riqueza que você gera. Você está fazendo com que os caras tenham uma vida melhor. Mas a culpa não é sua, é a exploração do seu trabalho. É esse sistema que é complicado. É o sistema que não funciona. É o capitalismo que não funciona. A gente tem que falar o nome. É capitalismo o nome disso. Porque senão fica igual o filme do Tropa de Elite, né? O sistema é foda. Mas que sistema? O que é o sistema? É o sistema capitalista. A gente vive num sistema capitalista que nos oprime, que nos explora. E é ele que constrói essas desigualdades sociais. Não é o sistema. É o capitalismo. E a gente só vai conseguir acabar com essas desigualdades quando a gente superá-lo. É o sistema que é desenhado para deixar quem é rico cada vez mais rico, quem é pobre cada vez mais pobre. Bom, xibom, né? O salário, vamos falar de salário. Salário, tá? Das pessoas do norte global aumentou de 95 a 2021 11 vezes mais que o seu. 11 vezes mais que o seu. Você trabalha, e quem tá colhendo os frutos do seu trabalho, quem colhe os frutos do trabalhador brasileiro, quem colhe os frutos do trabalho do sul global, não é você. E é por isso que a gente não pode cair no conto da meritocracia, de que você, com o seu esforço, vai conseguir melhorar a sua vida. Você não vai, porque enquanto existir um sistema em que uns podem acumular esse tanto, você não vai, porque pro cara acumular esse tanto, alguém tem que não acumular. E quem não vai acumular somos eu e você. Então,
Então, a meritocracia é a historinha de ninar do capitalismo para a gente acreditar que a gente tem poder de mudar a nossa vida, quando a gente não tem, porque o capitalismo não nos dá essa liberdade. Por quê, né? Mesmo que a gente trabalhe, a gente não fica nem com metade do que a gente produz. Não tem como, gente. A conta não fecha. O iPhone é feito aqui e é vendido mais caro aqui do que nos Estados Unidos. E aí tem um monte de gente que vai falar, por que o imposto, por que isso, por que aquilo? Não, é porque você, trabalhador, é explorado para deixar quem é rico cada vez mais rico. Seja ele o burguês brasileiro, seja ele o burguês ou a sociedade do norte global. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que esse artigo está mostrando. Ele está mostrando que é você que mantém a economia global funcionando, mas não é você, trabalhador do sul global, que colhe esses resultados, que colhe os benefícios econômicos disso. E quando a gente fala aqui no blá blá que isso não está certo, tem gente que ainda vem reclamar para defender quem explora A ou quem explora B. Se a gente não entender que consciência de classe é importante, se a gente não entender que a gente precisa discutir esse sistema, se a gente não entender que e começar a se revoltar porque isso não é justo, a gente vai continuar sendo explorado, o sistema vai continuar existindo desse jeito, o sul global vai continuar paupérrimo para que o norte global tenha uma vida confortável. A gente vai continuar vivendo em cidades que não tem saneamento, a gente vai continuar com índices de violência alto, a gente vai continuar com gente passando fome, apesar de ser um dos países que mais produz comida no mundo, a gente vai continuar trabalhando, até morrer, porque nem aposentar a gente vai poder mais, para que o sul global, para que o norte global discuta trabalhar 4 dias na semana, discuta trabalhar 6 horas por dia, discuta que as pessoas precisam ter saúde mental, discuta todas essas características que eles estão certos. A gente deveria lutar por esse mundo, mas não às custas de alguém. Então, se a gente não olhar e se revoltar com esse tipo de situação e entender que a gente precisa de uma mudança urgente, vocês, eu, todo mundo que tá aqui vai trabalhar até os 70, 80, 90 anos, vai morrer trabalhando para sustentar um norte global que quer levar uma vida cada vez melhor. Exatamente. Então o artigo tá aqui. Não é mais só uma hipótese. Não é só algo que faz sentido teórico. Ele tá aqui, ó. Ele tá mostrando esses dados que eu tô falando para vocês. Ele tá trazendo esses dados pra luz. Ele tá mostrando para você que tá assistindo que isso não tá certo. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Gente. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Esse aqui? Sabe o que tá escrito nele? Que a injustiça do mundo não te entristeça, mas sim te radicalize. E é isso. Que a injustiça que você vê na rua, que a injustiça que a gente acabou de falar aqui, não te deixe depressivo, e sim te deixe com ódio, te deixe com raiva, pra você entender que o problema é o capitalismo e que sim, existe outra solução. E não caiam nesse papo do realismo capitalista de que é mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo. Não. Existem experiências socialistas acontecendo nesse momento em outros lugares do mundo. Estão sendo bem-sucedidas, apesar do que a propaganda midiática quer nos passar. Então, gente, organizem seu ódio. Vamos lutar para construir um mundo melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijos, até o próximo.